Deus Todo-Poderoso, tá bem? Então, para quem nos visita, eu sempre digo, né, que a gente adota a Confissão de Fé Batista, de 1689, documento histórico antigo, que não é a Bíblia, não tem peso de Bíblia, mas nos guia nas doutrinas principais, né? E nós estamos estudando o capítulo 2, que é justamente sobre Deus e a Santíssima Trindade. O ser de Deus. Quem é o nosso Deus? Né? Então, quero começar distribuindo alguns textos. A gente foi até a referência 6, né? Então eu quero dar aí pedir para Amanda abrir primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27, e Pedro, Jeremias 23, 23. Amanda, primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Pedro, Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Raquel, Salmo 90, versículo 2. Gabriel, Gênesis 17, versículo 1. Júnior, Isaías, capítulo 6, versículo 3. Se a gente conseguir avançar mais, eu distribuo mais textos, tá, irmãos? 1 Reis, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8, versículo 27. 1 Reis 8, 27. Pedir para a Adriele fazer uma oração a Deus, para abençoar esse... 6, 3. Amém. Então, irmãos, tá aí projetado, mas eu quero ler, que é bom a gente ler sempre, que vai fixando alguns desses tópicos, né? Esse capítulo da nossa Confissão de Fé, ele fala sobre os atributos de Deus. O que é isso? É quem Deus é, qual a sua essência do que nos é revelado nas Escrituras, como Deus age, quantas pessoas há na divindade, que são 3. Então esse capítulo fala sobre isso. Em especial, esse primeiro parágrafo do capítulo fala dos atributos de Deus. Ou seja, quais as características infinitas, eternas, que Deus apresenta para nós através da palavra. Essas características, nós chamamos de atributos, elas não são coisas que Deus tem. Normalmente características são coisas que as pessoas têm, né? Aquilo é o que Deus é a essência de Deus, o que Deus é. Conhecer o ser de Deus, irmãos, é muito importante, porque quando a gente vai conversando, quando a gente vai sentando com as pessoas, muitas delas crentes, e a gente começa a falar sobre Deus, sobre como Deus age, você percebe que as pessoas, elas, infelizmente, têm uma visão muito limitada de quem é Deus. Uma visão limitada por causa de uma deficiência bíblica, uma deficiência de ensino também, né? Afinal, Deus constituiu pastores e mestres para ensinar. Infelizmente, a gente vive em períodos, em épocas, em que o ensino não tem sido feito como deve ser feito. Com efetividade, com profundidade, né? Alguns se valem de verdade. O evangelho é simples. De fato, a essência do evangelho é simples. Mas a sua simplicidade, ela não nega a sua profundidade, que nós devemos seguir e prosseguir nos aprofundando nas verdades eternas que o Senhor nos revela. Se está revelado, irmãos, na Escritura, é porque foi escrito para o nosso ensino. O que está escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Para que a gente aprenda e só assim a gente pratique nas nossas vidas. Veja, você pode achar que é uma coisa teórica, mas quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nossa vida prática ela é colocada em função das verdades reveladas na Escritura. Cada conhecimento não é apenas teórico, mas deve refletir no nosso modo de viver. Então existem pessoas que vivem um estilo de vida
fatalista. Eu vou vivendo e vou descobrindo que amanhã vai acontecer. Isso não condiz, por exemplo, com o relato da Escritura. Isso pode condizer com um estilo de vida deturpado, um ensino raso. Por exemplo, nós somos calvinistas, cremos que o nosso Deus é o Deus que governa a história, que decreta, que predestina. Aí você ensina isso para a pessoa que não tem a profundidade do ensino bíblico, ele diz, então eu vou viver de qualquer jeito. Será que a Escritura diz isso? Será que o fato de Deus decretar todas as coisas implica em nosso estilo de vida ser aleatório, de qualquer jeito? O estilo de vida fatalista, que o que vai acontecer terá que acontecer porque Deus escreveu? Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o caráter do nosso Deus, mesmo sendo soberano, ele também é o Deus que nos atribui responsabilidades. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, a gente tem que ter cuidado para que algum estilo de vida travestido de sabedoria bíblica, que não é a sabedoria profunda, queira se apoderar do nosso coração. Tá? Como é que a gente faz isso? É mais e mais buscando nas Escrituras a forma correta de viver. O conhecer de Deus, o ser de Deus, os seus decretos, as suas leis, as suas ordens, como Ele age em nosso favor. Tudo bem, irmãos? Então fiquem à vontade, tá? Quem quiser falar, perguntar, o momento é esse. Então vamos ler. Aqui fala sobre os atributos de Deus. Atributos esses que nós sabemos que são parte da essência de Deus. Alguns deles Deus reserva somente para si, somente Deus possui esses atributos. Outros dizem, a gente diz que eles são incomunicáveis, Deus não entrega a ninguém, só para si mesmo. E outros dizemos que eles são comunicáveis. Deus entrega ao homem e Ele fez isso quando criou o homem em sua imagem e semelhança. Tá bem? Bom, a Confissão diz assim: o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por Ele mesmo. Um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Então, todos esses pontos pertencem à natureza do nosso Deus, à santidade, à perfeição absoluta do nosso Senhor. A gente está estudando, nós já vimos aqui até a sexta referência, né, que vai até ali, quando nós vimos que Deus é imutável, Deus não muda, tá? Então, por exemplo, essa verdade que Deus não muda, ela é fundamental para que a gente tenha confiança em Deus. O crente, meus irmãos, pode ter certeza da sua salvação ou não? Sim. Ó, essa é pergunta de dia de batismo. Você tem certeza da sua salvação? Tem que dizer sim. Por quê? Porque não depende de você a salvação, depende dele. E sabe por que a gente pode ter certeza? É por essa verdade simples de que Deus não muda. Se Deus fosse mutável, um dia Deus poderia dizer assim: cansei desse povo. Vou deixar para ler esse negócio de sacrifício na cruz, porque esse povo extrapolou todos os limites de pecado. Deus faz isso? Não. Ele não faz isso porque Ele é perfeito. Sendo Ele perfeito, não tem como melhorar. Ele também tem que ser imutável. Tem que ser absoluto. Não é? Todos os seus atributos, um puxa o outro, e a gente encontra eles nas Escrituras. Claro, temos que provar isso através da palavra de Deus. Então, o primeiro atributo que nós vamos ver agora é o atributo da sua imensidão. É o que está aí na referência número 7, aí vermelhinho. Deus é imenso. Nós costumamos conhecer esse atributo por outra palavra. Nós usamos a palavra onipresente, dizendo que Deus está em todo lugar. Mas a forma mais
acho que mais bíblica, não que a outra esteja errada, tá? Mas mais teológica, seria a sua imensidão. Não é só que Deus está em todo lugar. É que Ele é tão grande, tão infinito. Sua glória abarca toda a criação e transcende a criação. Ele é imanente e transcendente. Ele vai muito além de sua criação, mas abarca ela toda, de modo que tudo, absolutamente tudo está debaixo do seu controle, do controle das suas poderosas mãos. Amém, irmãos? Então vamos ver se está na Bíblia. Amanda, o que é que diz? Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Amém. Olha que coisa incrível. Esse versículo ali. Deus poderia habitar na terra? E obviamente que a pergunta aqui é se Deus, em sua completude, poderia estar presente na terra. A resposta é não. Deus é muito maior que isso, né? Ele está aqui, mas passa disso, vai muito além. O que é que o autor escreve? Nem o céu, nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Mário, esse céu dos céus que fala aí, seria o céu dos céus, seria onde ele... Morada de Deus, é. Isso. É um argumento retórico para fazer assim, a criação inteira, nada pode conter Deus em sua completude. Mas como Cristo está aqui, ele também não morou aqui? Sim, perfeito. Boa pergunta. Observe. Estamos falando de Deus, a Trindade aqui, Santíssimo, tá? Sua pergunta parece bem simples, mas é muito profunda, tá, irmãos? Muito profunda. A gente poderia entrar aqui num tema teológico bem mais profundo. Mas de forma simples, a Trindade Santíssima, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são infinitos, imutáveis e eternos. Tá bem? De modo que, quando Cristo estava aqui na Terra, estava a plenitude de Deus na Terra? Não, Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é uma das pessoas da Trindade. Não é? O Pai continuava nos céus, em sua infinitude, perfeição, glória. Agora, que coisa incrível. Vou só deixar vocês com esse gostinho, tá? Não vou entrar nesse tema não, que é bem mais profundo, tá? Jesus, nós lemos que ele esvaziou-se da sua glória, se fez carne, tá? Quando Jesus se faz carne, ele deixa de ser Deus? Não. O que acontece é que Cristo assume... Esse é um tema um pouquinho mais... Ainda dentro desse capítulo, mas mais pra frente, né? Que nós chamamos de união hipostática, a dupla natureza de Cristo. Deus, homem. Tá? Jesus deixou de ser Deus? Não. Mas ele assumiu a humanidade. Ele foi esvaziado de sua divindade. Não é? Para propósitos bem claros e estabelecidos na Escritura. Nos substituir a pena da cruz. Não é? Substituir e pagar os nossos pecados. Jesus deixou de ser onipotente? Jesus deixou de ser onisciente, saber todas as coisas? Não. Não é? E ele deixou de ser imenso, porque ele é Deus. Porque é justamente essa coisa que parece, né? É porque, tipo assim, imensidão, falando de contexto de espaço e contexto de vários outros contextos. Eu estou falando de imensidão no sentido absoluto. Jesus deixou de ser imenso, isso é um atributo de Deus. É o que Deus é. Veja, nem os céus dos céus podem conter. A resposta é sim e não. Em sua humanidade, ele foi restringido fisicamente, porque ele recebe um corpo. De algum modo especial, Cristo continuou sendo imenso. Como explicar isso? Não se explica, é porque ele é Deus. Ele não poderia deixar de ser imenso. Isso que eu estou dizendo é que é um tema um pouco mais profundo da teologia, tá? Isso, ele se esvaziou ao receber a humanidade. Mas ele não... o esvaziamento de Cristo é com propósito. Esvaziamento não é deixar de ser. Ele se esvaziou assumindo a natureza humana. Porque a natureza humana impõe limites à divindade. Mas de um modo especial, Cristo deixa de ser eterno? Não. Cristo não deixa de ser onipotente. O que ele faz, esse esvaziamento é voluntário. Mas não é deixar de ser Deus, né? Senão a gente tem que assumir um problema teológico muito grave, né? Mas essas limitações não tirariam a imensidão dele? Aí que está a resposta. Sim, não. Sim. Tiraria pontualmente no corpo físico, mas não em sua essência. A existência de Deus transcende o corpo físico de Cristo. Isso que é importante. Isso. Quando a gente entende a Trindade, estuda
O ser de Deus, a sua existência, vai muito além disso. É importante a gente saber disso para que a gente não limite a natureza de Cristo, tá? Porque algumas pessoas, surgiram muitas heresias ao longo da história, justamente sobre a cristologia, a natureza de Cristo, não é? A sua divindade, a sua perfeição, justamente por ele ter vindo como homem, assumido a forma de servo, assumido a natureza humana, alguns quiseram negar a sua divindade. O fato de ele ser Deus significa dizer que seus atributos divinos automaticamente devem ser preservados. Se ele perde os atributos divinos, ele deixa de ser Deus. Então, de algum modo, ele assume a natureza humana, esvaziando-se, sim, verdadeiramente esvaziando-se, mas seus atributos são preservados. Ele continua sendo onipresente, onipotente, onisciente, totalmente sábio, né? E de algum modo especial isso fica claro em alguns textos da Bíblia. Jesus dizendo, eu sei o que é que se passa na sua mente. Vários textos bíblicos, quando ele está debatendo com os fariseus, ele diz o que está passando na mente deles. Em vários textos bíblicos, ele apresenta, por exemplo, a sua onisciência atrelada à sua imensidão, quando ele diz assim, ó, vocês vão em tal lugar no dia da ceia, vocês vão achar tal pessoa assim no cenáculo, e diz assim, ó, o mestre vai preparar a ceia aqui. Em outro momento, quando ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ele diz, vocês vão em tal lugar, vocês vão achar um jumentinho assim, assim, e vocês vão pegar para mim. Como é que Jesus sabe disso? Subentende-se sua imensidão, seu domínio, sua onisciência. Todas essas coisas estão atreladas umas às A outras. gente vê que Cristo foi uma criança, ele precisou de um ser Precisou ser criança. criado, ser nutrido. Exatamente. Isso é o esvaziamento. E ainda assim continua sendo Deus. Como explicar isso? Simples. É muito complexo. Não se explica. A gente crê porque está revelado. É algo que é dele mesmo. Entende? É interessante. Eu estava vendo esses dias. É coisas assim simples que são incríveis, mas a gente não passa em nossa mente, né? Por exemplo, Jesus ele esteve diante dos elementos de sua crucificação o tempo todo. Qual foi a profissão de Cristo? Carpinteiro. O que é carpinteiro mexe? É com prego e com madeira o tempo todo. Desde os 12 anos de idade. Não é? Isso não é à toa, não é por acaso. Ele ficou ansioso alguma vez, não? Hã? Ele ficou ansioso alguma vez? Quando ele Ele ficou triste verdadeiramente, mostrando que a sua humanidade estava ali. Nesse aspecto é um tipo de ansiedade, não ansiedade pecaminosa, né? Mas é sim um tipo de ansiedade, né? Dessa tristeza, né? Para a cruz, aflição, foi verdadeira, tudo verdadeiro. É porque a gente sempre quer pegar, se uma coisa acontece, a outra não pode acontecer. As duas acontecem em conjunto, né? É profundo, por isso que eu disse, esse termo é profundo, né? Quando eu levanto essas hipóteses, né? Cristo, ele deixa de ser onipresente, ele deixa de ser... Veja, quem é soberano? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Não respondam para que você não caia numa pegadinha. Deus é Deus, Deus é soberano. O Pai é soberano, o Filho é soberano, o Espírito Santo é soberano. Cristo, quando se esvazia e se faz carne, ele deixa de ser soberano? Não. Até porque não faria sentido se ele não sentisse isso. A gente olhar para ele e falar, ele continua sendo Deus, ele não... Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo só que Deus, foi esvaziado isso. Sem se esvaziar. Perfeito, A gente não olharia para ele. Isso. É uma simplicidade complexa. É. A complexidade está em a gente tentar conciliar humanamente as coisas, achar respostas humanas. A simplicidade é em crer. Ele é homem, perfeitamente homem. Ele não é um misto de homem com Deus. Tá? Ele é homem e é Deus. Entendeu? Não é um pedacinho homem, um pedacinho Deus. E a sua divindade ela é preservada. E se a sua divindade é preservada, seus atributos têm que ser preservados. Né? Esse esvaziamento de Cristo, ele foi necessário para a obra perfeita. Para a obra, né? isso. Da Para redenção. ser aproximado de nós. Exato. E para esse objetivo também, né? Dele ser o exemplo perfeito. Perfeito, redentivo, perfeito. Era necessário que realmente ele fosse limitado humanamente. Isso. Para que, através dele, a gente tivesse esse exemplo perfeito, né? Do homem perfeito, né? Do que ser, do que fazer. Era necessário essas coisas todas. Porque toda a vida de Cristo ela foi didática, né? Cada ato, cada palavra, cada limitação também. Didática e ao mesmo tempo de cumprimentos proféticos. Sim. Exatamente, perfeitamente. Então, eu sei que a gente fugiu um pouquinho, mas fugiu mais dentro do tema porque estamos estudando ainda a Trindade Santíssima, tá? Então, de modo simples, né? O texto que a Amanda leu diz o quê? A criação não pode abarcar por completo a glória de Deus. É uma coisa óbvia, se você lê o todo da confissão,
né, é um argumento lógico. Deus é infinito? Deus é eterno? A criação é eterna e infinita? Então a criação não pode abarcar a sua glória. Ainda que sejam os céus dos céus, não podem abarcar a sua glória, porque tudo fora de Deus é criado por Deus. A única coisa não criada, que é autoexistente, é Deus. Não é? Portanto, qualquer outra coisa tem que ser obrigatoriamente finita e limitada, enquanto Deus é infinito e ilimitado. Não é? Chega aqui, já entra um pouquinho mais para a apologética, para a lógica, né, para a filosofia, mas esses são argumentos que a gente consegue extrair. O que é que diz Jeremias 23, 23? Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Amém. Então, sou eu Deus de perto apenas? Mostrando assim, será que é necessário que o homem possa me ver, ter essa contemplação visual, não apenas de longe? Deus, ele simplesmente governa e continua sendo perfeito, justo, soberano, imutável, de onde estiver, abarcando tudo, estando ou não, diante do nosso alcance visual. Né? Coisa interessante, o texto que a Amanda leu, ele tem uma aplicação prática, tá? Ele tem uma aplicação que no final do versículo ele diz assim, nem os céus dos céus podem me conter, e depois ele diz assim, nem o templo que eu construí pode me conter. Porque talvez o povo judeu quisesse ser tentado, levado a achar que somente ali Deus estaria presente, diante da Arca da Aliança. Quando não é isso. Não é? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, o favor de Deus, a nação de Israel, o Deus que fez uma aliança com o povo, mas a Arca da Aliança jamais representava a presença plena de Deus. A sua perfeição, a sua infinitude. Não é? E às vezes as pessoas querem fazer isso de forma muito didática, está escrito e relatado para que o povo não adorasse o objeto, nem o templo. E nem nós hoje quiséssemos, por exemplo, trazer esses resquícios para nós. Achar que, por exemplo, eu só vou adorar a Deus se eu estiver aqui no ambiente da igreja. Eu só vou encontrar com o Senhor aqui, no domingo, no horário marcado, nos horários de culto. Não é? Deus vai muito além disso. E o tempo todo Ele é. Tá? O tempo todo. Ele continua sendo eu sou. Eu sou o que sou. Tudo bem, irmãos? O próximo atributo é que Ele é imenso e eterno. Ó, imutável, imenso e eterno. Tá? A sua eternidade, ela é clara nas Escrituras. O que é que diz o Salmo 90, versículo 2? Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Amém. Então, de eternidade a eternidade tu és Deus. É interessante, né? Esse método retórico, né, do salmista. De eternidade a eternidade é eterna, né? Mas de eternidade a eternidade mostra a perenidade, a infinitude, a longevidade, se é que pode se dizer assim, de Deus. É eterno, tá? Então, simplesmente, você não consegue achar aí antes de Deus. Não existe o antes, o período antes. Até o tempo provém dele mesmo. Tá? Uma criação de Deus. Né? Ele vai muito além disso. Tem umas pessoas que gostam de dizer assim, ó, falando-se de contagem de tempo, né? Tem o tempo dos homens, que é o Cronos. Você já deve ter ouvido isso, né? E o tempo de Deus, que é o Kairos, né? Mas não é sobre isso, tá, irmãos? Não é sobre esse tipo de contagem na qual Deus está submetido a um tipo de contagem e os homens a outro tipo de contagem, tá? A gente tende a pensar isso, né? Existe um tempo que é cronológico, que passa aqui pra gente, e de Deus passa numa velocidade diferente, porque não é isso, não. É as pessoas que ficam querendo viajar aí no multiverso, como se fosse aquelas viagens planárias, né? Tentando fazer as transposições temporais. Não é assim, não. A expressão Kairos é para falar de um tempo próprio para Deus realizar coisas. Por exemplo, hoje é o tempo, hoje é o dia da sua conversão, o tempo oportuno para o seu chamado. Isso é Kairos, tá? É o tempo que Deus está realizando, que é que aconteça uma coisa na sua vida. O tempo cronológico é olhar e dizer assim, olha, agora está perto das 12 horas do domingo. Que é uma coisa que passa constantemente. Então, o Kairos é um tempo oportuno para algo. Hoje chegou o dia do seu arrependimento. Hoje é dia de você mudar de vida, entendeu? Esse é o tempo oportuno que Deus nos dá para mudanças de vida. Só para a gente não cair, porque tratando-se de eternidade, às vezes fica esse mito, né? Como se Kairos fosse uma contagem externa da qual Deus
pertence a esse tipo de contagem, uma contagem espiritual, e Cronos é a contagem física, né? Que é a volta que a Terra dá em torno do próprio eixo e em torno do Sol, e a gente vai contando os tempos assim. Não é assim não, tá, irmãos? Tá? Kairos são oportunidades. Tempo oportuno de Deus para alguma coisa debaixo do seu propósito eterno, tá bem? Deus não está sujeito ao tempo. Deus está fora do tempo. Deus é o criador do tempo. Ele é eterno. Tempo e Deus são coisas assim que não são incompatíveis, né? Tentar quantificar Deus quanto tempo. Por isso, a expressão que o salmista usa de eternidade em eternidade, tu és Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz o quê? Quando lhe perguntarem quem eu sou, diga assim para eles: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Talvez a tradução mais correta é eu serei o que serei. Ainda é dando uma ideia ainda no infinitivo ainda. Tá? Perene, tá bem? Tudo bem, irmãos? Eternidade de Deus é ponto pacífico nas Escrituras, muito interessante e muito bendito. Deus é incompreensível, onipotente. O que é que diz Gênesis 17:1? Deus é incompreensível, é Gabriel, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Pronto. Então, estamos falando aqui da onipotência de Deus, tá? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, o que é que Deus está dizendo para Abraão? Eu posso absolutamente tudo. Não há nada que esteja fora de meu alcance. Aí, irmão, você pega o ateu, julgando-se ser extremamente inteligente, aí ele cria paradoxos para tentar assim, eu vou provar filosoficamente que Deus não é todo-poderoso. Aí diz o quê? Será que Deus pode construir uma pedra que ele não consegue levantar? É tão ridículo. É tão ridículo esse tipo de argumento. Né? Será então que Deus pode criar uma lei que ele não pode obedecer, que ele não... Sabe? Isso são paradoxos. Né? O paradoxo ele é antilógico, ele é uma agressão à lógica. Ele é ferir a natureza de Deus. Né? Por que Deus faria isso? Primeiro, Deus não é tentado pelo mal. Né? A gente já leu esse texto hoje. Ele não precisa fazer isso. Né? Segundo, Deus simplesmente é onipotente. Né? Esses argumentos que partem da retórica humana, das filosofias humanas, eles não são eles não são suficientes para tanger a natureza divina. A natureza divina vai muito além disso. Deus está sujeito unicamente ao conselho de sua vontade, e o conselho de sua vontade nunca é contraditório. O conselho de sua vontade sempre é perfeito porque ele é perfeito. O conselho de sua vontade sempre é santo porque ele é santo. Sempre é pacífico porque ele é pacífico, bom e justo. Não é? Então essas coisas são totalmente contrárias à própria natureza de Deus. E algumas pessoas acham que são gênios em fazer isso. Por incrível que pareça, há gente que usa esse argumento como se fosse uma coisa séria. Tá? Nunca duvide daqueles que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tá? Então, Deus é todo-poderoso. O que significa isso? Que absolutamente tudo que lhe apraz, ele pode fazer. Não existe Deus ter um desejo, querer algo, e ele ser incapaz de fazer esse algo. Tudo que acontece está debaixo da sua vontade e acontece exatamente como ele quer. Por isso que é tão importante conhecer o ser de Deus. Não é? A gente às vezes costuma usar um linguajar, não tem problema não, tá, irmãos? A gente usa esse linguajar, mas é ilógico, né? Senhor, se tu podes fazer isso, né? Deus pode. Quando a gente quer pedir alguma coisa, né? Possa Deus fazer isso, não, Deus pode. O negócio é ele querendo. Né? Então, Deus pode todas as coisas, irmãos. Tá bem? Então ele exige de Abraão aí a perfeição. Eu não vou entrar no tema de Abraão, porque nosso papel aqui é apenas estudar os seus... A Bíblia expondo os atributos de Deus. A onipotência, esses atributos que nós vimos até agora, né? A sua imensidão, a sua eternidade, a sua onipotência pertencem tão somente a Ele.
Aí no meio termo tem o atributo incompreensível, tá? Esse incompreensível a gente vai vendo, na verdade, ao longo de todo o seu esse estudo, tá bem, irmãos? Não vai ser agora que ele vai aparecer por completo não, tá bem? Mas ao todo a gente vai ver. Eu posso adiantar que de forma simples esse atributo de dizermos que Deus é incompreensível está baseado em quem Ele é: infinito, eterno, imenso, e nós somos limitados. Uma vez que somos limitados, não temos como compreender o que é infinito. Então, nesse aspecto, Deus é incompreensível. Deus não é incompreensível porque Ele está tão distante que a gente não saiba nada de Deus. Deus é incompreensível porque somos incapazes de abarcar a glória da sua existência, do seu ser infinito. Tá bem? Apesar de Deus ser incompreensível nesse aspecto, Deus, Ele é relacional. Ele se relaciona com a sua criação. E no relacionamento com sua criação, podemos não compreender seus desígnios eternos e perfeitos. Alguém fica pensando, matutando, como Deus existe. Deus é, né? Mas como Deus é? De eternidade em eternidade. Não tem algo antes de Deus. Aí tem gente que quer enlouquecer, né? Pensando nisso, né? Veja, isso é incompreensível na natureza humana. Mas incompreensível não significa dizer que não podemos saber as coisas sobre Deus. Podemos saber muitas coisas sobre Deus porque Ele se relaciona. Porque Ele, apesar de incompreensível, Ele se dá a conhecer. Ele se dá a conhecer a sua criação. Ele se dá a conhecer, Ele se revela. E uma das formas mais incríveis de sua revelação é o que nós chamamos de revelação verbal. É a Escritura. Não é? É aquilo que Ele escreve e relata para que seja propagado, como temos estudado aqui, lemos os versículos, sobre a glória de Deus. Tá bem, irmãos? Para encerrar, o último atributo, ele é... na verdade faltou um. Incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo e sapientíssimo. Ó, em tudo ele é infinito, santíssimo e sapientíssimo. O infinito é até óbvio, né? Mediante tudo que a gente já viu. Agora, santíssimo e sapientíssimo fica claro também em Isaías, capítulo 6, versículo 10, foi quem? 3. 6:3, verdade, 6:3. Foi junto, né? É. Pode ler mesmo. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Todo mundo conhece, né? Esse texto lindo, né? De Isaías, ante a majestade de Deus. Né? Então, nosso Deus é o Deus que é apresentado como 3 vezes santo. Santo, Santo, Santo. Pode falar. Voltando à parte incompreensível, você falou em relação ao Deus ter escolhido o povo judeu. Tem alguma explicação teológica para isso ou abarca a questão de incompreensível? Quando você fala assim, o povo judeu, especialmente o povo judeu, Isso. no Antigo Testamento, isso. A escolha, lembrando, a escolha do povo judeu não é necessariamente a escolha para a salvação, tá? É a escolha para, por meio de um povo, revelar a sua aliança ao mundo, tá? Tem alguma explicação? Por que aquele povo? Não. Porque Deus quis agir em favor com aquele povo. No caso, entra incompreensível. Faz parte dos eternos decretos de Deus. Ele quis escolher aquele povo. Não tinha um motivo especial, aparente, por que ser aquele povo. Na verdade, Deus cria aquele povo, né? Esse texto, né? De Abraão que a gente leu, ele vai, chama Abraão e diz: Abraão estava vivendo em Ur dos Caldeus. Ele diz: olha, sai da sua terra, da tua parentela, larga os seus parentes, e eu vou te levar para um lugar que eu vou dar a você por herança. Quem era Abraão? Alguém de Ur dos Caldeus. Não existia, o povo hebreu nem existia ainda, né? Então Deus chama e realiza o que nós chamamos ali, né? O pacto abraâmico. Mais na frente eu quero tirar uns dias para estudar com os irmãos a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, mas mais na frente, é um negócio um pouquinho mais profundo, acho que é sempre bom a gente estudar. E Deus realiza o pacto abraâmico, tá? E chama Abraão. E é dele que Deus suscita uma descendência, uma geração, né? De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e Jacó é que recebe o nome é mudado o nome e vira Israel, ou seja, nem existia
povo hebreu propriamente dito, né? Era Abraão. Então Deus cria um povo, para mostrar que ele criou um povo com um propósito. Ele não chega num povo já existente, né? Ele chama Abraão, tira ele do povo e manda para outro lugar. Diz, a partir de você eu vou criar um novo povo. Um povo meu, um povo escolhido com propósitos próprios, né? Para revelar ao mundo a sua aliança. Esse povo foi criado o povo judeu. O povo hebreu primeiro, né? E dentro do povo hebreu, que é Israel, né? Os filhos de Israel. Um dos filhos de Israel chama-se Judá. E daí vem os judeus, né? Que vai muito além do que o povo da tribo de Judá, né? Mas o nome vem da tribo de Judá, né? De judeu, tá? Então, a gente vai um dia estudar com calma essas nomenclaturas, né? Pra gente não confundir hebreu com judeu. Fazem parte da mesma descendência, digamos assim, mas são povos distintos, né? O hebreu, judeu, israelita, né? Israelitas são os filhos de Israel, por completo, as 12 tribos, né? Dentro delas não tinha só os judeus, os judeus eram uma das tribos, né? Que é a tribo da qual vem Cristo, né? Da qual descende o Cristo. Então, é muito importante. Então, quem é o nosso Deus? O Deus que é 3 vezes santo. Por que Deus escolheu Abraão para iniciar todo esse processo? Ninguém sabe. Por que Abraão? Né? Ninguém sabe por que Abraão. Teve servo de Deus antes de Abraão? Teve. Antes de Abraão teve 7. Teve Abel, né? Que foi assassinado. Teve 7, um filho que Deus dá a Adão e Eva, que substitui Abel. Depois teve Noé, né? Que era temente a Deus. Teve Jó, provavelmente um pré-diluviano, alguém antes do dilúvio, né? Homem fiel e temente a Deus. Então teve muitos servos de Deus antes disso, tá? Mas para Deus suscitar, criar um povo, para nesse povo fazer uma aliança com esse povo, e esse povo ser um espelho de um povo muito maior, ser uma sombra de um povo muito maior, do qual chamamos de igreja, né? O povo de Deus. Isso, ao longo da história, Deus faz, chamando primeiro Abraão. Tá? É uma construção, a gente se depara hoje em dia com as igrejas que meio que criar coisas que já tem uma história já pré-estabelecida, essa comunicação. Isso. E nós dizemos todo esse processo do qual Deus está, desde do Gênesis lá, até chamar um povo, até libertar. A gente vai ver, a gente está lendo a história de José agora, né? Em Gênesis, José está prestes a ser elevado a governador do Egito, está prestes a depois o povo ser escravizado lá no Egito. Deus liberta tudo, cada detalhe pontualmente escrito e determinado, didaticamente e ao mesmo tempo verdadeiramente, não é como fantoches, mas todas as coisas acontecem de fato como tinha que acontecer, para que Deus revelasse para nós a sua progressão da salvação. Isso é revelação progressiva, né? Ele revela progressivamente os aspectos da sua salvação por meio desses pactos, no qual lá no Éden é revelado ali a promessa da aliança, e em Cristo essa aliança é de fato firmada, estabelecida, e nós somos herdeiros dessa aliança superior em Cristo. Tá bem? Dúvidas? Tem mais uma só. Pode falar. Ontem na igreja lá, o pastor falou que do casamento, que Eva, que quem errou foi Adão, o pecado é de Adão. Mas Eva também não errou? O pecado foi duplo. Mas eu entendo quando ele disse que o pecado foi de Adão, porque a responsabilidade, digamos assim, recaía-se mais sobre Adão, né, que era o cabeça, aquele que não deveria ter permitido esse erro, esse pecado. Entendi. Mas os dois pecaram, tá? A cobiça veio no coração dos dois. A cobiça veio no coração de Eva, ela viu que o fruto era bom para comer e para dar entendimento, deu para Adão, e os dois pecaram juntos. Adão era o cabeça, Eva era a sua auxiliadora idônea, né? A ordem devia ter sido de Adão e obedecido por Eva. Foi o contrário, né? Eva incutiu aí a semente do erro, e Adão, ao invés de ter prontamente, não, Deus não quer isso, ele obedece, né? Houve uma desobediência, uma quebra na relação criacional que Deus tinha feito, né? Homem e mulher, enfim. E houve a queda no pecado, tá bem? Então vamos colocar de pé, né, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa chuva que cai. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Pela oportunidade de poder cultuar, cantar louvores junto com os irmãos. Poder estudar a Tua Palavra, mergulhar um pouquinho no ensino sobre o Teu ser supremo, perfeito e absoluto.
Em nome do teu Filho amado, eu clamo que o Senhor nos ajude, nos permita viver para a tua glória e aplicar o ensino cada dia mais confiantes na tua pureza, na tua santidade, na tua perfeição, no teu poder, na tua glória, no teu domínio. E assim viveremos tranquilos, descansados, que servimos ao único e verdadeiro Deus, o único, perfeito e absoluto. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Irmãos,